seu coração. Só tem uma maneira de resgatar a humanidade e não eliminá-la, aleluia, completamente. É enviando alguém aqui das mansões celestiais. E foi exatamente neste momento que Deus, ele brada, aleluia, entronizado no seu trono, e vem aquela pergunta: quem enviarei, quem há de ir? O texto bíblico vai nos dizer, a palavra de Deus, que os anjos rejeitaram, porque sabia que tinha que passar por um estreito, nascer como homem, né, ser perseguido, passar tudo que Jesus passou e ainda ser crucificado. Então os anjos saíram fora. Ou seja, a escala angelical, anjo, arcanjo, serafim e querubim, ninguém se propôs. E é neste momento que entra em cena o Cordeiro, Jesus. Ele se apresenta e diz: Pai, eu estou aqui, ó, eu quero salvar eles. E segundo a história bíblica, a igreja, houve um diálogo com o pai e com o filho naquele momento, acerca dessa situação, dessa questão, aleluia. E então o pai falou: você sabe que você vai ter que ir lá, se fazer como homem, como eles lá, passar tudo o que eles passam, e ainda ser crucificado. E Jesus falou: eu estou pronto, eu estou preparado, pode me enviar. Eu vou cumprir essa missão. E é por isso que depois de Gênesis, outros textos e profetas, como o profeta Isaías, o profeta messiânico, o qual mais fala acerca do menino Jesus, do Messias, aleluia, ele vem trazendo uma grande esperança. No capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, aleluia, ali há outra concretização, amados queridos irmãos, dizendo assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome qual é? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia, aqui Isaías ele apresenta, aleluia, o libertador, o resgatador, não só de Israel, mas de toda a humanidade, aleluia, na face da terra, nos alcançando, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, e para nós não tínhamos salvação. Mas quando Jesus ele se propôs em vir aqui, para descer por mim e por você, ele nos deu o direito da salvação. Só que a Bíblia diz que não bastava somente Jesus se propor. Não bastava Jesus só dizer eu vou. Ele tinha algo que ele tinha que cumprir. Para ter salvação, tinha uma outra regra. Aí nós observamos nos livros anteriores, aleluia, do tempo da lei, Números e Levítico, aleluia, que toda pessoa que cometesse pecado, aleluia, para ser regenerado, tinha que apresentar um cordeiro para o sacerdote, e esse cordeiro ia ser queimado em sacrifício pelo pecado daquela pessoa, da sua família ou da sua tribo, aleluia, ou seja, antes de ser sacrificado o cordeiro, tinha que ser derramado o sangue desse cordeiro, desse animal, numa bacia. Ali já estava representando, simbolizando, prefigurando, tipificando Jesus que iria morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, derramando o seu sangue lá no alto do Gólgota. E então a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vem preparando a humanidade. Deus ele vem preparando o seu povo. Deus vem dando livramento para o seu povo. No tempo da lei a regra era essa. Aleluia. Até Malaquias ainda estava na lei. Aleluia. Enquanto não entrou o Novo Testamento, aleluia, a lei prevalecia. Por isso que Paulo vai dizer lá nas suas cartas: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para quem não entende, algumas pessoas dizem que estudar
os textos bíblicos e se aprofundar no conhecimento, está falando sobre a letra mata. A letra que Paulo está dizendo aqui é a letra da lei que estava sendo colocada, aleluia, no tempo da lei aqui nessa época, porque era muito rígido, a lei era rígida, aleluia. Então é essa palavra que Paulo, ele vai reforçar para os irmãos da igreja de Corinto, aleluia, porque a palavra de Deus ela é eficaz. A Bíblia vai dizer, através do apóstolo Pedro, dizendo, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que diz essa palavra? Crescer na graça. Crescer na graça é orar, crescer na graça é jejuar, crescer na graça é meditar na palavra, crescer na graça é se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo, crescer na graça é obedecer a sua voz, e no conhecimento é ler a Bíblia, no conhecimento é meditar na palavra, aleluia, é andar na palavra, é viver a palavra, é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Isso é o ensinamento dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, a Bíblia vai nos relatarmos que, quando chega no profeta messiânico, Isaías, no capítulo 53, ele vai dar a descrição do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Salvador? Quem é o resgatador? Quem é o Redentor? Quem é aquele que vai resgatar a igreja? Ali no capítulo 53, ele vai dando as características, aleluia, dizendo, ele não tinha formosura, ele não tinha aparência, aleluia, ninguém dava nada por ele, aleluia, ninguém confiava nele, aleluia, era perseguido, foi humilhado, aleluia, foi esbofeteado, foi cuspido. Isaías ele vai ainda detalhando dentro do seu texto e contexto, dizendo, aleluia, ele foi perseguido até a última hora, ele foi tentado, mas ele venceu a tentação, ele passou privações, ele passou momentos difíceis, mas permaneceu fiel, aleluia, 100% homem, 100% Deus. E Isaías vai dizer, como um cordeiro, uma ovelha muda foi levado ao matadouro, e sem abrir a sua boca, aleluia, ele foi morto. Aqui está falando do Cordeiro, aleluia, aqui está falando do próprio Messias, aleluia. Então Isaías vai mostrando a plenitude, a graça, aleluia, do Cordeiro, aleluia, que é o Cordeiro pascal, aleluia. Então o texto vai dizer, Isaías ele vai sendo mais amplo, aleluia, no capítulo 6 de Isaías, aleluia, nos versículos 1 e 2 e 3 em diante vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, o profeta, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o cetro das suas vestes, ali no seu manto cobria ali os pilares do templo, e acima dele, ali em volta dele estava aqueles anjos que ele criou para a sua adoração 24 horas, que são os serafins, que significa aquele que arde no fogo, e eles olhavam um para os outros, em volta daquele que está sentado no trono, aquele que manda, aquele que pode, aquele que domina, aquele que faz, aleluia. Eles clamavam dizendo assim, ó, santo, 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 ó glória, santo, ó glória, é santo, santo é o Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Aleluia. Isaías ele vê aqui os serafins adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Por que Isaías ele tem esta visão? Porque foi aqui que Deus confirmou o seu chamado, a sua vocação como, aleluia, profeta. E foi exatamente aqui nesta visão que Deus ordena os serafins ir até a brasa viva do altar, pega com Atenais a brasa viva do altar, volta até o profeta, aleluia, queima a boca dele com a brasa viva, Deus purifica o lábio dele, e ele diz, ai de mim que vou perecer, eu vou morrer, porque eu vi o Rei da Glória face a face, o que será de mim? Então a voz de Deus do céu brada e diz, fica em paz, Isaías, você não vai morrer, eu estou confirmando o teu ministério.
A Bíblia nos diz que é a confirmação de Deus para o seu povo, para a sua igreja, naquilo que a igreja pede, naquilo que nós buscamos, no propósito que nós estamos, ela vem seguida de aprovação com fogo. Aleluia. Como é isso, pastor? É bíblico. Ali tem base bíblica, temos no capítulo 7 de 2 Crônicas, quando Salomão termina de orar, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, e quando Deus ouviu a sua oração, aleluia, Deus deu uma confirmação. Qual foi a confirmação? Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, aleluia. E na inauguração do segundo do templo de Salomão, aconteceu a mesma coisa. A Shekinah de Deus desce, e Deus confirma com fogo, aleluia. E a glória dele toma conta do templo. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, porque a glória estava sendo derramada no meio da igreja, da congregação. Quero dizer uma coisa para a igreja, em nome de Jesus Cristo, está aqui nesta noite, mediante esta palavra reveladora, aleluia, o céu já está aberto, aleluia, a unção de Deus já está sendo derramada aqui nesta noite, sobre a minha e a tua vida. Quero te dizer uma coisa, Deus tem uma palavra para você que veio aqui nesta noite buscar de Deus a palavra, e você não vai sair da forma que você entrou, porque a Bíblia diz que quem entra na presença do Senhor, nunca mais será o mesmo. Aleluia, Deus tem algo para fazer na tua vida nesta noite. Deus, ele vai tratar na tua vida. Deus, ele vai chacoalhar você, ele vai encher você da graça e da glória dele. Escute, irmãos, mas diz a Bíblia que passa esses detalhes, já foi profetizado, depois vem o profeta Jeremias, profetiza um pouquinho, depois vem o profeta Ezequiel, esses são os profetas maiores, e depois vem os profetas menores, que também profetizam acerca da vida do Messias. Mas quando chegamos aqui, no Novo Testamento, quando termina as profecias e revelações dos profetas, aleluia, é o prelúdio do início, aleluia, do Novo Testamento. Porém, quando chega em Malaquias, ali se finda todas as coisas. Porém, se vocês observarem, o texto de Malaquias vai estar falando assim, aleluia, que o Senhor, ele descerá do céu naquele grande dia, aleluia, e pisará sobre o monte das oliveiras, e o monte vai se fender de um lado para o outro. A expressão bíblica, pastora, que diz aqui, Jesus descendo sobre o monte das oliveiras, aleluia, isso ainda vai acontecer. Isso é uma profecia que não se cumpriu, ainda vai se cumprir ainda, aleluia. Os seus pés estarão sobre o monte. Jesus não vai pisar no monte. Isso aqui é uma teofania, aleluia, é uma parte alegórica bíblica, para nós entendermos, a sua glória é tão grande, que quando ele descer e ele parar, o monte vai se fender, e aqui se cumpre aquilo que vai acontecer lá na grande tribulação, quando os judeus vão clamar por misericórdia, e eles são filhos da promessa, aleluia, e eles só vão crer que Jesus, ele é o Filho de Deus, se Jesus vier no Monte das Oliveiras, vai abrir as suas mãos, eles vão ter os cravos, aí eles vão se prostrar, ali dizendo, o nosso Salvador chegou. Chegou o Salvador, porque até hoje, aleluia, os judeus, eles não crêem que Jesus voltou, mas é só na grande tribulação que eles vão ter esse reconhecimento, aleluia. Então observe, irmãos, que Jesus aqui, ele começa a cumprir o seu ministério, desde o seu nascimento. O inimigo sempre quis eliminar, acabar com Jesus, aleluia, mas não conseguiu. Deus sempre poupou, Deus sempre guardou, porque é o seu único filho unigênito. A Bíblia vai dizer que Jesus vai crescendo, aos 12 anos de idade, ele entra lá no sinédrio, ele entra lá nos templos, e diante dos grandes estudiosos, aleluia, entendedores e conhecedores da lei, escribas e fariseus, que era do faraísmo e também do judaísmo, Jesus pega a Torá, pega o pergaminho, abre ele e vai falar exatamente em que livro? Isaías. Ali fica todo mundo espantado, porque, aleluia, o conhecimento do menino Jesus era imenso, que eles, sendo os maiores conhecedores, aleluia, não sabiam o que falar, ficavam mudos, aleluia, e Jesus leu somente alguns versículos, depois ele fechou e foi embora evangelizar. E aqui, irmãos amados, nos chama muita atenção, pastor,
aleluia, como que Deus, ele faz, como que Jesus, ele operou maravilhas, lembrando que o seu ministério durou 3 anos e meio, aleluia, ele recebe ali, aleluia, o batismo com 30 anos de idade. Nesse período do seu nascimento, até os 30 anos de idade, ele estava se preparando para o que iria vir, aleluia, sobre a sua vida. Então ele só assume, aleluia, o seu ministério como sacerdote, aleluia, e pastor com 30 anos de idade, até porque era lei naquela época, ele não poderia receber nenhuma unção antes dos 30 anos de idade, como sacerdotes e profetas anteriormente. O sacerdote, para ser sacerdote, ele tinha que cumprir esta regra, aleluia, com 30 anos de idade. Então ele ia aprendendo até chegar aos 30, chegava nos 30, aleluia, vinha outro profeta, ungia ele e assim ele assumiria ali a sua função eclesiástica ministerial. E isso acontecia também com os reis de Israel. Então o texto vai dizer que Jesus, ele passa por tudo isso. Ele teve que passar pelo batismo de João. O batismo de João foi para arrependimento, aleluia, para preparar o caminho. João, ele veio preparar o caminho, aleluia. Mas depois que João batizou, aí Jesus, ele toma a frente e começa a cumprir o seu ministério na sua totalidade. Agora João Batista, ele sai de cena e Jesus entra em cena. Quando Jesus entra em cena, a multidão começa a crescer. A multidão começa a crescer porque ele começa a se revelar. Ele se revela de que forma? Ele começa a ir de cidade em cidade, de rua em rua, pregando, aleluia, curando, libertando, transformando, ressuscitando e levantando o paralítico. E isso chamava a atenção das pessoas. Então as pessoas iam seguindo, na medida que as pessoas eram curadas, eram libertas, transformadas ali e recebiam o milagre, e ia seguindo Jesus. A multidão era imensa. Então aonde Jesus passava, algo tinha que acontecer, e algo acontece. Aonde Jesus está, fica o sinal. Aonde Jesus ele passa, vai ficar o sinal. Jesus está passando aqui em nosso meio nesta noite. Jesus está tocando aí em você agora. Se você crê, aleluia, ele é, aleluia, o Jesus de Nazaré, chamado do homem da Galileia, porque Jesus vivia na Galileia, pregando, aleluia, fazendo o seu ministério, e onde ele passava, as pessoas se alegravam, porque aonde não tinha paz, a paz chegava, aonde não tinha alegria, a alegria chegava, aleluia, onde tinha enfermo, a cura chegava, aonde tinha morto, a vida chegava, aleluia, aonde não tinha esperança, a esperança chegava. Quero dizer uma coisa para a igreja aqui nesta noite: ele vai te dar esperança nesta noite, ele vai agir na tua vida nesta noite, ele vai agir na tua causa nesta noite. Se prepara, igreja. Vem comigo dentro da Bíblia, observe, igreja, louvado seja o nome do Senhor, que vai passando esse processo. Jesus vai fazendo ali o seu ministério, vai passando o tempo, vai passando os anos, aleluia, e Jesus ali, naquela milícia, aleluia, e de repente começa a se levantarem contra ele. E quem se levantou contra ele foi os estranhos? Não, foi os de dentro, foi os próprios judeus, os próprios conhecedores da lei, que se levantou contra Jesus e entregou Jesus para ser morto, crucificado, aleluia. Mas observe que isso tinha que se cumprir, aleluia, era a promessa, era a profecia, tinha que se cumprir, aleluia, porque senão, aleluia, o plano de Deus cairia por terra, aleluia. Mas aqui nós notamos algo de muita importância. Jesus, sendo sabedor disso, ele estava se preparando a cada dia, e preparando os seus discípulos, diante do seu ministério. Jesus vai preparando os seus discípulos. Jesus, quando chega o momento de ali separar e chamar os discípulos, ele chama a dedo. Tinha muitas pessoas que queriam ser discípulos, mas Jesus apontou a dedo. É você, 12, pastor. Jesus chamou a dedo, aleluia, e preparou os discípulos que posteriormente foram apóstolos, como está na Bíblia, aleluia. Deus não escolhe ninguém só por escolher. Deus escolhe para uma grande obra, aleluia. Então o texto vai dizer, aleluia, que Jesus no seu ministério, ele vai preparando os seus discípulos, ele vai preparando os discípulos e preparando a multidão para o que ele iria passar. E então aqui nós entramos na profundidade da mensagem.
aleluia, no finalzinho do seu ministério, aleluia, Jesus, ele é traído por Judas, era um dos 12, quando ele traz Jesus, ele sai fora, se suicida, e lá na frente é levantado Matias no lugar de Judas, porque tinha que estar completo o quadro dos discípulos e apóstolos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o texto vai dizer, igreja, que neste momento, Jesus sendo sabedor, ele sempre convidava os seus discípulos para orar com ele no Monte das Oliveiras, ou Getsêmani, que é o mesmo monte, só muda a nomenclatura, que é conhecido também como o lugar da prensa, aleluia, é onde Jesus tinha o particular com o Pai, e várias vezes ele ia, pastor, até lá, aleluia, para falar em particular. Como homem, Jesus sentiu a necessidade de orar. Como homem, Jesus sentiu a necessidade de se preparar. Como homem, Jesus sentiu a necessidade de jejuar. Como homem, Jesus sentiu a necessidade de vigiar. Como homem, Jesus sentiu a necessidade de ter cautela naquilo que ele iria falar. Como homem, Jesus sempre foi muito educado. Ele só entrava numa casa se ele fosse convidado. Se ele não fosse convidado, ele virava a costa e ia embora, aleluia, deixando o exemplo para os discípulos. Era o momento, aleluia, da sua preparação para chegar no Gólgota. A Bíblia vai nos revelar que nesse momento Jesus já estava sentindo tudo que ele ia passar, e uma das últimas vezes que ele sobe, aleluia, no monte para orar, exatamente aqui o texto vai dizer que a oração dele foi diferente das demais orações. Por quê? Por quê, pastor? Porque quando ele começa a orar, aleluia, ele começa a se angustiar. Ele entra num período de ansiedade e num período de depressão, como homem. Ele começa a orar, e naquela cena ele começa a ver o que ele vai passar. Por isso que a oração dele começou a ser mais intensa. E o texto vai dizer que ele orou, aleluia, por isso que ele parou no momento e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Nesse exato momento o inferno estava festejando, dizendo: ele vai parar, ele vai recuar. Mas Jesus falou: Pai, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Oh glória! Oh glória! Pai, que não seja feita a minha vontade. Se for possível, eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor pode me livrar disso, mas eu vim para isso, mas está difícil como homem, para aguentar, por isso eu lhe peço, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, aleluia. Jesus estava passando pelo cálice do sofrimento, pelo cálice da humilhação, pelo cálice do chicote, pelo cálice dos cravos, aleluia, na cruz do Calvário, mas todavia, naquele momento, a sua oração foi mais intensa. Aí entra aquilo que a medicina faz, que abriu os poros, aleluia, do seu corpo, e o suor já não era mais suor, se tornou em gotas de sangue. E aqui eu chamo a atenção da igreja, foi nesta oração que Jesus já estava decretando a nossa salvação. Glória a Deus. Duas orações que Jesus ele intercedeu por mim e por você: a oração do Getsêmani e a oração sacerdotal, aleluia, aonde ele apresentou toda a humanidade, pastor. E aqui Jesus intercede, aqui ele começou a derramar as pequenas gotas de sangue, e foi tão intenso que ele queria desistir, e Deus naquele momento vem da situação, Deus enviou anjos, e os anjos estão ao redor dele agora, o confortando. Isso nos faz entender que na hora mais difícil da nossa vida, na hora da luta, da perseguição, das humilhações, Deus dá ordem para o seu anjo vir para nos socorrer e nos confortar, aleluia. Não pare por nada, prossiga, não baixe a guarda, porque maior é o que está conosco aqui nesta noite.
Jesus não desistiu de mim, de você, e nós não temos que desistir dele por causa de uma provinha, por causa de uma luta. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia vai nos dizer, observe, depois desse episódio, depois desta cena, o céu ele se comove, o céu entra em plenitude de adoração diante do Pai e do Filho, como Deus lá no Getsêmani. Ali ficou marcado a história da humanidade. Aqui, aleluia, ficou marcado a história daquele que deixou a sua glória, deixou o seu poderio, aleluia, não olhou para a sua coroa, não olhou para o seu trono, não olhou para a sua posição, mas todavia, ele se colocou em meu lugar, no teu lugar, e disse: Pai, eu estou preparado, eu vou até o fim, mas eu vou salvar eles. Presta atenção, agora nós estamos se aproximando, aleluia, irmãos, nesta noite, diante do Calvário. Depois desta cena, Jesus ele é traído, é entregue aos soldados, e ali ele é acorrentado, como se fosse um malfeitor. Ele é conduzido diante das autoridades da época, e ninguém viu nenhuma acusação, mas todavia, aqueles que diziam, aleluia, ser servos dele, foi eles que entregou Jesus para os malfeitores. E a partir daquele momento, eles, aleluia, naquela hora, eles fazem algo, aleluia, muito terrível, aleluia, decepcionante. Manda soltar Barrabás, o maior malfeitor da época, e disse: solte Barrabás e prenda Jesus, aleluia, sem motivo algum. Mas como Isaías profetizou, como um cordeiro e uma ovelha muda, foi levado, aleluia, diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca, mas só a lágrima escorria. Mas era o plano da salvação, era o plano, aleluia, que Deus tinha no seu coração, para salvar a humanidade, que estava destituída. A qualquer instante a Bíblia nos revela que Deus poderia destruir a humanidade, mas Jesus sempre interferia, dizendo: Pai, olha eu aqui, aleluia, eu quero libertar e salvar eles. Então a Bíblia vai dizer, igreja, presta atenção, Jesus ali, ele é acorrentado. Chega o momento, eu vou reduzir aqui um pouco a pregação devido ao horário, aleluia. Naquele momento ele é escarnecido, arranca as suas vestes em praça pública. Ali começa, aleluia, a zombaria, dizendo: você não é o rei, você não é o Messias, porque você não se liberta agora. E Jesus sempre calado, Jesus sempre quieto. E isso nos faz entender que para vencer as lutas e as provações, é necessário muitas vezes estar com a boca fechada, para ter a vitória e a bênção. Muitas vezes é necessário estar com a boca fechada e ter um particular com Deus, aleluia. O Senhor Jesus nos ensinando a vencermos o silêncio de Deus, é sinal que Ele está trabalhando por mim e por você. Observe, igreja, que naquele momento ele é arrastado, ele é escarnecido, e ali vai agora iniciando um momento crucial, terrível, aleluia, da vida de Jesus Cristo. E naquele momento ali é feito um concílio, uma reunião com os grandões da época, e chega uma sentença: vamos matar ele, ali morte de cruz. Existia alguns tipos de morte naquela época, e morte de cruz era somente para aquelas pessoas que cometeu atrocidades terríveis, e colocaram Jesus exatamente nesse quadro. Mas era cumprimento. E o texto vai dizer que arrastam ele agora em praça pública, e os malfeitores gritando. Agora ele começa a entrar na via chamada dolorosa. Exatamente. Depois que ele foi ali humilhado, levou várias chicotadas, aí preparam uma cruz, colocam nos seus ombros e diz: você vai ter que levar até no alto do Gólgota. Aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetro foi a trajetória da via dolorosa de Jesus levando a cruz até chegar lá em cima do Gólgota. A palavra Gólgota no original aramaico significa
lugar de caveira, porque tinha lá uma figura de caveira, que ficava no monte alto, que tem lá em Jerusalém, lá que colocava as pessoas para ser eliminada. E agora Jesus, ele pega aquela cruz. Aqui que eu chamo a atenção da igreja. Para você que muitas vezes já pensou em parar, para você que muitas vezes já pensou em desistir, porque o negócio está estreito, está difícil. Para você que já pensou em sair da igreja, aquela cruz que colocada nos ombros de Jesus, que por sua vez a história bíblica nos revela que eram estacas redondas, não era quadrado como muitos mostram, era redondo, com a madeira mais madura da época, e pesava muito. Aí colocaram sobre Jesus. Aquela cruz não era para ele, era para mim e para você. Mas ele veio e fez isso por nós. Presta atenção, para você que por qualquer coisinha quer desistir. Jesus agora, com a cruz nos ombros, ele começa a dar os primeiros passos em direção ao martírio. E não só foi a cruz, ele vai indo, aleluia. Ele não murmura, ele não fala nada, até porque se ele murmurasse, acabava por ali o plano da salvação. Então, irmãos, ele vai com a cruz, vai indo, e além da cruz, os soldados eram homens muito grandes, fortes, terríveis, com chicotes. Começava a chicotear e zombando. Você não, rei, leva aí. Leva, e colocar a coroa de rei na cabeça dele, que os cravos era enorme e cravou, chegando até o seu cérebro. Isso foi por mim e por você. E lá vai Jesus agora na via dolorosa, ele vai dando os primeiros passos, e o sinal vai ficando. Qual é o sinal? O sangue, os pingos de sangue, cada chicotada, aleluia, que ele levava, o sangue esvaía-se na via dolorosa. Detalhe para quem não sabe, aquele chicote que os soldados carrascos usaram para açoitar Jesus, tinha mais ou menos 4 a 5 fios grandes, e em cada ponta tinha dentes de animal, que conforme eles batiam na pele de Jesus e puxavam, arrancava até os nervos. Mas Jesus, ele suportou por mim e por você. Por isso que nós estamos aqui nesta noite adorando. Por isso que nós estamos aqui nesta noite glorificando. Aleluia, era para mim e para você aquela cruz, aquele chicote. Mas ele falou: Pai, eu estou pronto, eu vou lá, porque eu vou salvar a Maria, eu vou salvar o João, eu vou salvar a família deles, eu vou salvar a minha igreja, eu sei que eu vou ser chicoteado, mas eu faço questão, eu vou até o fim. E lá vai Jesus, chega uma distância determinada, a cruz tão pesada, ele cansado, exausto, o sangue esvaindo a pele do seu corpo, algumas peles ficavam penduradas, ele vai, é a primeira queda, ele cai, e o inimigo diz: agora acabou, agora ele desiste. Não. Se você for lá em Jerusalém, em Israel, na Via Dolorosa, está marcado lá os lugares que Jesus parou. Foi quando ele caiu, mas se levantou. E o inimigo estava festejando, dizendo: agora eu vou acabar com toda a humanidade. Ele não vai conseguir, ele não vai chegar lá. Aleluia, ele parou, caiu com a cruz. Aleluia, daqui a pouco Jesus se levanta e começa a marchar. Cada passo que ele dava, aleluia, era me libertando a mim e a você, era nos purificando de todo pecado, porque, aleluia, sem derramamento de sangue não há redenção. Então, para ter salvação, tinha que alguém derramar o sangue. Na lei, tinha que usar lá o cordeiro, o animal, mas aqui não, aqui foi Jesus que derramou o seu sangue por mim e por você. Deixa eu dar uma corrida aqui.
E a Bíblia diz que ele vai indo, levanta as mãos e vai prosseguindo. É a via terrível, dolorosa. Lá na frente ele cai mais uma vez, a segunda vez. Mas vai lá e se levanta. Aleluia. E o chicote, aleluia, sobre o seu corpo. Aleluia. E dores imensas. Jesus estava transpassado de dor, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que ele foi se arrastando. Aleluia. Naquela cruz. Isaías falou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões e os nossos pecados. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós somos libertos. Pelas suas pisaduras nós somos exaltados. Pelas suas pisaduras Ele nos enche da tua graça aqui nesta noite. Lá vai Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Vai se aproximando do alto do Gólgota. Aleluia. Jesus já não está aguentando mais. Aí cada chicotada, aleluia, o texto vai dizer, igreja, aleluia, que Jesus ele sentia uma dor fora do normal, chegando ao ponto da sua carga dentária sair para fora. Aleluia. E eles não deixavam os seus seguidores se aproximar de Jesus. E quando chega esse momento que ele cai, ele está muito exausto. Deus estava dando graça para ele, pastor. Aí chamam quem? Simão Cirineu, para ajudá-lo. E vai lá e ajuda ele a se levantar. Aí vai levando a cruz. E nessa trajetória, mais de 1 quilômetro, o seu sangue estava lá, sendo derramado. Ali já estava purificando os nossos pecados. Aleluia, Ele levou sobre si a nossa arrogância. Ele levou sobre si o nosso ego. Ele levou sobre si o nosso eu. Aleluia. Por isso, irmãos amados, não adianta querer se exaltar, ser melhor do que ninguém. O melhor é Jesus. A glória é para Ele. A adoração é para Ele. Glória a Deus. Nós somos só vaso e instrumento. Ele usa quando Ele quer, na hora que Ele quer também. Não adianta andar de nariz empinado, porque Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus estava dizendo que para Ele, aleluia, credencial não significa nada. Diploma na parede não quer dizer nada. Para Ele o que importa é a humilhação, é a adoração ao seu nome. Escute, vou terminar. E vai se aproximando do alto do Gólgota. E quando se aproxima, a subida era íngreme, é muito alto, e ele teve que ir até lá. E o inimigo dizendo, ele vai parar. Quando ele parar e desistir, ele jogar a cruz para lá, eu entro em ação e acabo com toda a humanidade. Mas quem estava ali não era apenas um homem, era o Rei da glória. Ele deixou a sua glória, a sua majestade, entenda, igreja, para morrer por mim e por você. Isso é privilégio. E ainda tem muita gente, irmãos amados, que não quer adorar Ele. Tem muita gente que despreza a pastora em fazer a obra dele. E Deus não pede muita coisa. Deus só pede fé, confiança, adoração, na obediência à sua palavra. E tem crente que acha que Deus pede muito. A gente só falta pedir o mundo todo, né? E quer que Deus dê, né, pastor? Mas Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora no alto do Gólgota, aleluia, ele joga a cruz no chão. Aleluia, agora vem os malfeitores, é o momento da crucificação. E isso aconteceu. Jesus foi crucificado na hora terceira, aleluia, do calendário judaico. A hora terceira é às 9 horas da manhã. Na hora sexta, que é o meio-dia, houve trevas sobre a face da terra até a hora nona. A hora nona são as 3 horas da tarde.
tarde, que foi a hora que Jesus expirou e entregou o Espírito ao Pai. Ou seja, de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve terremoto, houve ali um grande avanço do poder de Deus sobre a terra. Ninguém entendia nada, aleluia, o céu, aleluia, ficou negro. Aí naquele momento, foi a hora que Deus virou as costas, aleluia, não desprezando Jesus. Ele, como pai, não estava suportando em ver a situação do seu filho e sendo crucificado, mas se fez necessário para nos dar a salvação. E naquele momento, aleluia, a terra, ela entrou em pânico, aleluia. Quando tem os terremotos, aleluia, começa a vir uma chuva, aleluia, muito corrente, muito forte, levando tudo, e eles entram em desespero. E naquele momento, observe agora o que eu vou falar. A cruz está aqui, pegam Jesus, colocam sobre a cruz. Cada um daqueles soldados pega o cravo. Quer saber o tamanho do cravo? Aproximadamente de 15 a 20 centímetros. E aproximadamente uma grossura assim. Era cravos, não era preguinho não. Estenderam Jesus na cruz. Estenderam as suas mãos. O cravo foi na palma da mão. O cravo foi aqui. Nas tuas mãos. Depois, o seu pé. Cravou num pé, depois colocou o outro pé em cima do outro. Cravou também. E tinha aquela madeirinha. E ele não poderia ficar ereto. Ele ficou ali desconfortável na cruz do Calvário. A coroa está na sua cabeça e com aquela plaquinha da acusação: Rei dos Judeus, em aramaico. Levantou Jesus sobre a cruz e ele foi colocado exatamente no meio. Por que no meio? No meio é onde crucificava o pior malfeitor, bandido de toda a época. E Jesus, sendo inocente, ele foi classificado desta forma, pastor. De um lado, um malfeitor, do outro lado, outro malfeitor. Que por final todos sabem a história, um se converteu, o outro, infelizmente, não. Jesus, ele é erguido. Quando ele é erguido, o inferno entra em pânico, porque ali começa a vitória da igreja. Oh, glória! Ali, pastora, começa a vitória da igreja, a minha vitória, a tua vitória, aleluia! Glória a Deus, parece que eu estou vendo a cena. Observe, ele é crucificado das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Quando vai o ponteiro bater nas 3 horas da tarde, Jesus fala as últimas 7 palavras da cruz. A última dela é: Pai, está consumado. Ei, em tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, aleluia. Glória a Deus, todo mundo olhando. Aleluia, o terremoto ali tomando conta da terra. Aleluia, o Filho de Deus ali na cruz. Ele levou por mim e por você. E agora a última palavra é essa. Aleluia, a penúltima palavra. Jesus falou assim: Lama, lama, sabachthani. Jesus falava em aramaico, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi quando Jesus virou as costas. Aleluia, Jesus naquele momento ele sentiu-se abandonado. Aí vem a última palavra da cruz. Quando Jesus fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, aí ele dá o último suspiro. O que acontece, pastora? Ele não conseguia ficar ereto, ele estava meio encurvado. Quando Jesus dá o último suspiro, o corpo esmuçado, perde toda a força. Ele desceu. Quando ele desceu, o carro estava aqui, aleluia. Aí o que aconteceu? Do seu corpo ainda estava saindo sangue. Sem derramamento de sangue não tem salvação e não tem redenção. Aí começou a sair água. Quando começou a sair água, é porque acabou o sangue. Foi exatamente aí que ele deu o último suspiro.
E foi exatamente aí que se cumpre a profecia. O véu do templo, aleluia, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Na época da lei do sacerdote, sumo sacerdote, só quem poderia entrar no santo do santo era o sacerdote, mas ninguém podia entrar. Mas quando Jesus, ele dá o brado da cruz e entrega o Espírito ao Pai, o véu do templo de alto a baixo se rasgou, ali dizendo, acabou a lei, agora eu dou acesso à graça. Quem não podia entrar agora pode, quem não podia glorificar, glorifica, quem não podia adorar, adora, 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 adora. Glórias! Glória a Deus, Ele nos deu o acesso direto. Por isso hoje, eu e você, nós temos acesso aqui na casa dEle, a hora que nós quisermos orarmos. Então não tem desculpa. Eu não consigo orar. Você tem 24 horas por dia que Ele deu o acesso para você orar. Então não adianta vir dar desculpa. Aleluia. Olha o que Ele sofreu por mim e por você. Rasgou o véu do templo. Quando o véu do templo se rasga, se cumpre outra coisa. Livro de Malaquias, acaba a lei. Ficou 400 anos, Deus em silêncio, para dar abertura no Novo Testamento. E o Novo Testamento, quem deu a abertura a ele, foi Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele, pastor. E Ele falou, meu filho, você não podia, agora você pode. Meu filho e minha filha, você não tinha, agora você tem. Você não conseguia, agora você consegue, eu estou com você. Não temas, eu estou contigo. Vai avante, levanta a cabeça, marcha. Somente adora, eu só quero que você me adore. E deixa que o resto, eu cuido de você. Se você quer, levante esta mão para o alto e diz, Jesus, estou aqui, eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar. Finalizo a mensagem. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que Ele desce até as profundezas, que muitos dizem que Jesus foi no inferno. Jesus não foi no inferno ainda. Quando Ele desce, Ele foi no mundo dos mortos, que é o Hades e o Seol, no original. Quando Ele desce lá, Ele tira do cativeiro aqueles que estavam cativos, os santos. E na mesma hora, Jesus, Ele expira na cruz. Jesus vai lá e ressuscita, e Ele sai andando pelas ruas de Jerusalém. Para a glória dEle, agora está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Logo Ele virá buscar a sua igreja com poder e grande glória. Amém? Vamos parar aqui que a mensagem era extensa. Amém? Quem recebeu a palavra? Deus abençoe a igreja. Receba a tua vitória. Não desista. Erga a cabeça. Deus vai te dar vitória. Você vai vencer. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que Deus continue usando o seu servo, em nome de Jesus, por essa palavra maravilhosa do céu sobre os nossos corações, né? Podemos aprender, aleluia, tudo aquilo que Deus passou por mim e por você. Em nome de Jesus, eu passo para a pastora Rogéria finalizar, amém? Em nome do Senhor Jesus, que o nome do Senhor continue sendo glorificado na tua vida, aleluia. Amém, vamos orar, vamos ficar em pé. Pode colocar já aqui os nomes da pedido de oração, por favor. Feche os seus olhos. Senhor, nós recebemos Jesus agora, Senhor. O Teu poder sobre as nossas vidas revelado através da Tua palavra. Senhor, e nós já entregamos a nossa vida ao Senhor como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, Jesus. Senhor, nós tomamos sobre nós o Teu perdão, o Teu sacrifício, Senhor, a morte que o Senhor teve de cruz, que não foi uma morte fácil, foi uma morte de profundo sofrimento e terrível, Senhor, terrível dor. O Senhor fez tudo isso em nosso lugar, Jesus, e nós sentimos a Tua presença, o Teu poder, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus morreu,
Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, mas Ele não nos deixou sós. Ele deixou um outro Consolador, o Espírito Santo. E nós, Senhor Jesus, sabemos que ao Te recebermos como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, que é Ele quem cuida de nós aqui bem presente na terra. Por causa, Senhor, do Teu sacrifício, nós podemos ser cheios da presença do Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar em nossas vidas por completo, Senhor. Por completo, Espírito Santo de Deus. Aonde havia ainda algum tipo de rastro da carne, de teimosia, de rebeldia, meu Deus, nós abrimos mão, Senhor, e queremos, ó Deus, a Tua presença. Já não queremos mais andar na nossa própria razão, mas Jesus, focados, Senhor, em Ti, com a Tua mente sobre a nossa vida. Em Ti, Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus, Ele já nos deu essa vitória, e agora, cheios do Espírito do Senhor, nós andamos em vitória, a vitória que Jesus comprou para nós. Senhor, então, Jesus, nós vimos na Tua presença apresentar as nossas vidas. Queremos Te pedir perdão, Jesus. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas durezas de coração. Perdão, Jesus, se nós não tínhamos ainda entregado completamente a nossa vida nas Tuas mãos. Oh, Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, a palavra, Senhor, que tenha saído da nossa boca e não veio, Senhor, de encontro à Tua glória. Jesus, perdoa, Senhor, toda e qualquer reclamação, murmuração, maledicência. Senhor, perdoa-nos, Jesus, o quanto nós pecamos e o Senhor nos perdoou todos os pecados. Então, ó Deus, quem somos nós para não perdoar alguém que tem errado conosco? Se nós erramos tanto e o Senhor nos perdoa mediante verdadeiro arrependimento, o Senhor nos perdoa, o Senhor lança para o mais profundo mar de esquecimento, quando nós realmente Te pedimos perdão, Senhor. Quem somos nós para não perdoar alguém que tenha feito algo contra nós, Jesus? Somos nada. Senhor, nós Te pedimos perdão, Jesus. Senhor, que o Senhor venha mesmo nos limpar, nos purificar de todo o pecado, de toda semente que Satanás tenha semeado, Senhor, em nossas vidas. Não queremos essa semente. Nós rejeitamos agora toda semente maligna que foi colocada nas nossas vidas. Rejeitamos agora toda a inimizade, toda a divisão, toda a contenda, todo sentimento de raiva, de rancor, o sentimento de morte, de querer ver o mal de alguém. Nós rejeitamos isso agora. Todo sentimento de vingança, de crueldade, todo sentimento de roubo, de traição, de adultério, nós rejeitamos agora. Saia, em nome de Jesus. E, Senhor, nós nos abrimos para que o Teu Santo Espírito nos encha da virtude, Senhor. Que o Teu Santo Espírito limpe a nossa vida por completo, Pai. Venha nos restaurar, Senhor. Venha, ó Deus, colocar, Senhor, em nossa mente a mente do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha encher até transbordar nossa vida, Senhor. Venha mudar, Senhor, o caráter, a personalidade, venha mudar o hábito, venha mudar, Senhor, mudar completamente a nossa vida, Jesus. Sejamos transformados pelo Teu poder, Senhor.
O teu sangue é valioso e ele vale sobre a nossa vida, ele é poderoso. Nós tomamos posse, Senhor, da tua marca, do teu sangue sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa fronte. Que vai, Senhor, aonde nós andarmos, o teu sangue vai adiante de nós, marcando a nossa vida. E nós assim, Jesus, sabemos que nós podemos confiar e descansar a nossa vida em Ti. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que nos dá cura, nos dá paz. O Senhor já tomou sobre o Senhor as nossas dores. Senhor, o castigo, Senhor, que nos traz a paz foi sobre Ti, pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Nós tomamos posse, Senhor, da cura, da libertação, do Teu poder, Pai. E nós colocamos, Senhor, diante de Ti estas vidas também, que aqui estão, Senhor, apresentadas, porque elas também, Senhor, estão sendo aqui lembradas, para que, Senhor, haja remissão dos pecados, haja, Senhor, a salvação, haja, Senhor, a cura, a completa libertação sobre eles, Pai. O Teu sangue, Senhor, faz isso. Sobre a Júlia, sobre o Miguel, sobre a Vânia, sobre a Zilma, a Alessandra, a Ana Paula, a Adriana, sobre a Helena, a Karina, o Júnior, a Maria Reis, o Edmilson, a Tabata, o Jason, Antonino, e quem mais, Senhor, que o Senhor está nos trazendo a lembrança agora na nossa mente. Jesus, visita essas vidas, Senhor. Haja completa cura, levanta, Senhor, estas almas também, levanta-nos, ó Deus, para que sejamos verdadeiras testemunhas do Teu poder. Assim, ó Pai, nós Te agradecemos, tomamos posse da nossa bênção, Jesus. Não foi em vão o Teu sacrifício por nós. Tomamos posse, Senhor, diga: eu tomo posse das bênçãos do Senhor, da salvação, da cura, da libertação por completo da minha vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Nós já estamos encerrando o culto, amém? E eu creio, hoje houve uma grande mudança aqui nas nossas vidas, amém? Hoje houve uma grande mudança, uma grande transformação. Você recebe? Porque não foi em vão, foi de verdade, em nome de Jesus. O pastor Sérgio enviou aqui uma mensagem e pede para que seja lida. Na oração final, por favor, transmita à igreja que Deus chama a igreja ao arrependimento. Tem pessoas pedindo perdão sem se arrepender do erro. E hoje Deus chama ao arrependimento, pois sem Ele não há perdão. Amados, Ele está lá em casa, Ele está acompanhando o culto, Ele está em oração também, amém? E nós vamos fazer isso, é só mais um minutinho, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. É o seu coração, é o centro das emoções, é o centro da alma. Se há alguém aqui no nosso meio, alguém que está acompanhando, e se o Senhor tocou na vida do pastor, é porque é necessário que se faça. Feche os seus olhos e faça a sua oração ao Senhor. E as orações, elas não podem ser em vão, porque elas não vão ter nenhum valor. Mas a oração que é feita verdadeiramente com arrependimento, essa oração, ela é recebida e ela é respondida de verdade. Então, esse é um momento para você
pedir perdão de verdade ao Senhor, colocando o seu coração diante dele, mas colocando em verdadeiro arrependimento. O que o Senhor está trazendo à tua memória nessa hora e que você precisa tirar da sua vida. Você precisa realmente, com verdadeiro arrependimento, deixar isso de lado na sua vida, arrancar fora. E você deseja fazer isso e talvez não tivesse encontrado forças, mas hoje o Espírito Santo te fortalece. O Espírito Santo está te colocando de pé. O Espírito Santo está te dando força para você lançar fora da tua vida aquilo que você queria lançar fora e não estava conseguindo. E então o Senhor, Ele ouve a tua oração de coração, a tua vontade, o teu desejo de servir a Deus 100%, sem deixar nada, nenhuma área de fora daquilo que você sabe que precisa ser colocado no altar, entregado na mão do Senhor. O Espírito Santo te ajuda, te fortalece, te faz um homem, uma mulher de valor e de verdadeiro caráter cristão. E hoje, através desta oração, Ele te perdoa. E Ele não vai mais se lembrar dos teus pecados. Porque o Senhor te levanta para você caminhar de uma maneira diferente na presença dEle, sem ter mais do que se envergonhar, sendo uma pessoa de uma palavra só, o sim, sim ou não, não. Oh, que riqueza celestial que Deus derrama hoje, nessa noite aqui. Vida de verdade com Deus, vida no altar do Senhor. O Senhor te perdoa e o Senhor te levanta para você ter esta vida, olhar para a frente e para o alto e não andar mais de cabeça baixa, porque o Senhor não te rejeita, mas o Senhor te aceita. O Senhor te redime do teu mal, levanta-te, resplandece, porque eis que vem a tua luz e o Senhor vem diante de ti. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor e perdão sobre tantas almas, Senhor, sobre tantas vidas aqui presentes, Pai. Tudo, ó Deus, que tiver que ser consertado na vida de quem quer que seja, Senhor, que o teu Santo Espírito agora, Senhor, alinhe e ajude no particular, para que cada um, Senhor, viva esta vida de verdadeira testemunha do Senhor nessa terra. Meu Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, mais uma vez. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Agora você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica, glorifica, glorifica. Tem lavagem de alma aqui nessa noite, tem banho do céu aqui nessa noite, vestes novas, em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita, que o poder de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, o nosso único, suficiente Senhor e Salvador, e a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre ti, sobre a tua casa, neste dia e todos os dias, até que Ele venha. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode cumprimentar seu irmão, sua irmã, com a paz do Senhor. Deus abençoe cada um em nome de Jesus.